Rapaziada, Leila Pereira dá entrevista defendendo a CBF por causa do calendário e Neto palmeirense detona a presidente em favor do Flamengo. Se liga só no comentário do Neto lá do Opina Porco. Se liga. Sido prejudicados com essa mudança. Uma mudança que vai alterar o tempo hábil de treino das equipes para a competição do Campeonato Brasileiro e Libertadores paralelamente. E uma das principais, digamos, entre aspas, tá? Bem entre aspas, vantagens de você se desclassificar da Copa do Brasil é você ter mais tempo hábil para você investir na competição nacional, Brasileirão, e na competição internacional, a Libertadores. Aí simplesmente a CBF vai lá e muda tudo isso. E eu falei aqui que o Palmeiras também foi contra, porque a notícia que se tinha é essa. Mais tarde apareceu um posicionamento do Palmeiras. Posicionamento esse que eu acho muito curioso. Eu acho um posicionamento contraditório e de cunho extremamente político. Extremamente político. Posicionamento para gerar a sensação de bem-estar e para não se comprometer com a CBF. Onde os interesses de uma raiz política com a Confederação Brasileira de Futebol, ela está à frente aos interesses do clube. E por que eu falo isso? Por causa do Abel Ferreira. O Palmeiras soltou um posicionamento apoiando a CBF com a mudança de calendário. Do contrário do Flamengo, que se mostrou totalmente contrário à CBF. E por que o Palmeiras apoiou a CBF? Inclusive num posicionamento público, tá? Posicionamento público, ó. Em razão da participação de 4 times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, a CBF conversou no fim do ano passado com seus parceiros e com clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição. Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as da competição intercontinental. Competição que o campeão da Conmebol Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro. No entanto, como os 3 clubes do país garantidos nas quartas de finais da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário, a fim de evitar um possível conflito entre datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026. Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro, e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês. Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado pela CBF. O Flamengo foi totalmente contrário. Agora, por que eu falo pra vocês que o Palmeiras ele é contraditório? Eu falo Palmeiras, pessoal, não me interpretem mal, eu não tô falando da instituição Palmeiras. Eu sou palmeirense, eu ter essa opinião não faz eu mais palmeirense nem menos palmeirense. A minha visão aqui, a minha crítica aqui é em relação às pessoas que estão à frente da gestão e não à instituição Palmeiras como um todo, não à Sociedade Esportiva Palmeiras, a qual eu amo demais. Que fique claro isso. Por que eu falo que é contraditório? Porque basicamente em todas as coletivas que a gente assiste do Abel Ferreira, qual que é o principal ponto que o técnico bate? Qual que é o principal ponto que o técnico várias e várias vezes já citou do nosso futebol? Calendário. Simplesmente por causa disso. Calendário. O posicionamento do Palmeiras, ele me parece um posicionamento muito mais de cunho sociopolítico do que de cunho esportivo. Até porque todas as vezes a gente vê o Abel chegando à frente às câmeras e criticando a forma como o nosso calendário é construído, a forma como o nosso calendário ele é espremido e prejudica a recuperação dos atletas e, inclusive, coloca os atletas até em risco físico por excesso de carga e excesso de jogos. E agora, uma mudança acontece, o calendário espreme e o Palmeiras se mostra compreensível a partir disso. Até onde essa linha vai
ao encontro, tá? Ao encontro dos ideais esportivos e interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque se o clube tem um planejamento, se o clube já tem as datas, logística construída, inclusive a utilização de jogadores, rodízio de jogadores, a questão ali do controle de carga, gestão de carga, essa mudança brusca, ela não causa um efeito negativo, um ônus para a equipe? Porque o posicionamento da gestão do Palmeiras, isso aqui é um posicionamento da gestão do Palmeiras, ele é tão contraditório ao que o seu técnico fala basicamente em várias, ou quase todas, as coletivas pelo menos. Isso são perguntas, galera, que eu faço assim, sabe? São perguntas que eu faço e que eu gostaria de entender. Eu gostaria de compreender. De duas, uma. Ou o efeito negativo que isso gerou sobre Flamengo e São Paulo está fazendo o Palmeiras ir por uma outra via do que a de seus rivais, ou o famoso politiquês. Na minha opinião, esse é o famoso politiquês. É você se manter ali bem relacionado. É você não se comprometer. E aí, meu amigo, a política ela é uma parada assim. Tem hora que ela bifurca. Ela bifurca. E aqui ela bifurcou. Interesses políticos, interesses da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não vejo essa decisão como uma decisão de cunho esportivo. Porque numa decisão de cunho esportivo, o Palmeiras iria questionar os fatos sobre quais serão os prós e contras de uma mudança de calendário, de uma mudança de planejamento. Tá aí, rapaziada. Cara, pra ser bem sincero, a Leila Pereira vai sempre contra os clubes, principalmente o Flamengo, né? E se tratando desse episódio aí, eu vou ser sincero, Neto, eu acho que é as duas coisas. Interesse político e para prejudicar Flamengo e São Paulo também, né? Claro que vai se auto-sabotar também, né? Mas assim, vindo da Leila Pereira, é de se esperar tudo. De se esperar tudo. Então assim, cara, ela dá um próprio tiro no pé e dos outros também, com essa atitude. E aí, claro que o Flamengo tem força, claro que o São Paulo tem força, só que se o Palmeiras se unisse a São Paulo e Flamengo, seria ainda mais forte para brigar com a CBF. Nesse caso, só fica Flamengo e São Paulo, né? Cara, mas isso aí é atitude absurda. Realmente, a Leila Pereira, ela vai contrário a quase tudo do mundo esportivo, né? Então, assim, realmente, essa atitude aí é inaceitável, né? Em relação, como o Neto disse, à esportividade do futebol, né? Cara, eu ia falar coisas aqui, mas enfim. Complicado essa posicionamento da Leila Pereira, né? Porque o Abel, como bem disse aí o Neto, é contrário também ao calendário aí que a CBF impôs. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí do posicionamento da Leila Pereira e do comentário do Neto, sempre coerente com a verdade. Deixa a sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!